Bom, e a gente vai continuar discutindo um pouco aqui sobre essa saída agora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda. Para isso eu trago aqui o Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Já está aqui comigo. Paulo, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite, querido. Bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Débora. Eu que agradeço o convite de vocês. Paulo, vamos lá. Na sua avaliação, essa mudança, no comando da Fazenda nesse momento representa apenas uma transição política natural, na tua visão, ou isso abre um período de maior incerteza na condução dos termos econômicos, ou seja, de pautas econômicas importantes nesse momento? Bom, primeiro que a gente tem um ano eleitoral que a gente sabe que já é um ano mais curto para a execução de projetos importantes e ainda temos projetos importantes em andamento. Segundo que no final a gente sai o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entra Dario Durigan. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a pasta da economia é sempre um calo, um ponto muito delicado em termos de gestão. Qual que é a visão, então, de mercado nesse momento para essa troca? Débora, a troca não deveria trazer grandes surpresas em termos de mercado, tá? Já existia uma expectativa grande ali da desincompatibilização do ministro Fernando Haddad, fosse pela decisão ali de coordenar a campanha à reeleição do presidente Lula, fosse para disputar o governo de São Paulo, como parece ser o caminho ali que se avizinha, e a transição dele para o secretário executivo, o Dario Durigan, não deveria trazer grandes surpresas, tá? Dario já é uma pessoa que estabeleceu uma boa interlocução com o mercado, negociou uma boa parte dos projetos relevantes ali do Ministério da Fazenda, ainda como secretário executivo, é uma pessoa já conhecida, então a mudança ali do Fernando Haddad para o seu secretário executivo, Dario Durigan, não deveria trazer grandes impactos ali em termos da condução e da gestão do Ministério da Fazenda. Evidentemente, há desafios pela frente que trazem uma série de incertezas e a gestão que for ser colocada em curso ali pelo atual secretário executivo vai poder trazer mais ou menos incertezas à frente. Mas, a priori, a mudança ali do Fernando Haddad, que já era esperada pelo prazo da desincompatibilização, pela perspectiva de que ou ele coordenasse a campanha do presidente Lula ou fosse candidato ao governo ou alguma outra posição em São Paulo, e a transição dele para o seu secretário executivo, a priori não deveria trazer grandes incertezas, não deveria mudar muito ali a percepção que se tem sobre o Ministério da Fazenda. Tá, mas há alguma agenda que você acredita que corra o maior risco agora de ficar travada ou até mesmo perder prioridade com essa troca de ministro? Eu te pergunto isso, Paulo, porque a gente sabe que muitas dessas pautas, elas precisam de um trato político maior, principalmente com o Congresso, e a gente sabe que essa experiência ali de Fernando Haddad contribui com essa situação, né? Então, portanto, pode a gente ter alguma pauta, alguma agenda de maior risco nesse momento, correndo o maior risco de ficar travado nesse momento na visão de vocês, ou não? Vocês acreditam que essa será uma continuidade natural nesse ano de 2026, dentro do que a gente tem, né, naturalmente, em ano eleitoral? É verdade, esse último ponto que você coloca aí, Débora, acho que é muito relevante, porque anos eleitorais são anos em que normalmente você tem uma atividade legislativa e uma agenda de reformas menos ambiciosa do que nos anos iniciais de governo, né? O Congresso costuma ali fazer um esforço mais concentrado nesse primeiro semestre do ano e ter uma certa paralisia ali nas discussões de matérias a partir de julho, a partir desse segundo semestre. Então já não era um ano em que o governo trazia ali uma agenda extensa, uma agenda muito grande ali para ser discutida junto ao Congresso Nacional. Então, acho que o fato ali do ano já ser um ano um pouco menos intenso se comparado aos anos iniciais, quando o governo discutiu o novo arcabouço fiscal, reforma tributária, nova política de isenção do imposto de renda. Esse ano é um ano que reserva ali uma agenda menos robusta se comparada aos anos iniciais. Isso acaba ajudando também esse processo de transição. Mas, de fato, há uma série de agendas ali que o próprio governo tem colocado como prioritárias para esse período, inclusive depois da transição, que vão sim precisar contar com o peso do Ministério da Fazenda e da articulação política do governo de maneira geral para avançar. O governo não perde agora só o ministro Fernando Haddad, né? Vai haver uma troca generalizada ali na esplanada por conta da pretensão de vários dos ministros de participarem da eleição agora em outubro. Então o governo entra ali com um time diferente, com um time novo, com alguns projetos, é verdade, ali para discutir, mas já não é uma agenda tão robusta ali em termos fiscais ou em termos de reformas como a gente viu nos 3 primeiros anos, tá? Acho que a atenção especial ali
é uma discussão que o governo tem patrocinado, que é a mudança na escala de trabalho, na jornada de trabalho, né, discutindo a proibição ali da escala de 6 dias de trabalho por um dia de descanso. Essa talvez seja a principal discussão ali, mais de fundo, mais de fôlego, que o governo vai encarar a partir ali da saída do ministro Fernando Haddad e da chegada da nova, antiga equipe econômica com esse processo de continuidade. Agora, Paulo, Haddad deixa o cargo sem confirmar oficialmente o seu destino eleitoral, né? É um movimento que ocorre já dentro do calendário político, como você mesmo falou, não deveria gerar, né? Não se espera que gere nenhuma surpresa, mas essa indefinição nesse momento representa alguma incerteza também para o mercado nesse ponto, ou essa parte, ou seja, a gente não ter agora em discussão, né, de um pleito em relação a uma gestão nacional, não traz uma precificação de maior risco para a saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sem ter esse destino eleitoral ali traçado, ou seja, né, realmente definido? O destino não está traçado, Débora, mas o noticiário registra ali, acho que com bastante convicção, essa demanda, esse pedido do presidente Lula para que o Haddad concorra a um cargo em São Paulo, né, como possivelmente enfrentando o governador Tarcísio de Freitas, Tarcísio de Freitas no processo de disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, tá? Acho que é uma estratégia eleitoral ali do PT de tentar repetir um pouco do que foi a dinâmica e o desempenho do presidente Lula na eleição nacional a partir do estado de São Paulo. Quando a gente compara ali os desempenhos das candidaturas do PT e do Jair Bolsonaro em 18 e 22, há uma variação grande ali do desempenho do PT no estado de São Paulo, e o governo federal, o presidente Lula, reputa essa variação, é uma parcela relevante da importância ali da vitória que ele conseguiu em 2022. Então, acho que em termos de mercado ali, a indefinição sobre o destino do ministro Fernando Haddad tem uma avaliação menos relevante, talvez. Acho que esse ponto que a gente abordou de início, né, sobre a mudança dentro do Ministério da Fazenda, talvez seja o ponto mais relevante sobre a saída dele, mas se confirmando ali a candidatura dele em São Paulo, acho que é um impacto um pouco indireto na disputa nacional, né, no peso que essa candidatura pode ter e pode ajudar o presidente Lula no seu processo de reeleição. Talvez seja o ponto mais relevante ali em termos de mercado. Paulo Gama, analista político da XP Investimentos, meu querido, um ótimo dia para você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero você em outras oportunidades. Bom restinho de semana e até uma próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima.